continuando o nosso e finalizando também, né, nosso assunto de isomeria. Então vamos ver a isomeria ótica. Isomeria ótica. Muito bem. O que é uma isomeria ótica? Isomeria ótica está relacionado com a estrutura espacial. Então eu vou ter dois compostos que eles têm a mesma função, têm a mesma cadeia, têm a mesma posição dos, vamos dizer assim, dos radicais, porém eles são diferentes. Como que eles vão ser? Como eles vão diferir? Na sua estrutura espacial. Então vou fazer um exemplo aqui. Vou pegar um carbono e aqui fazer 4 ligações nesse carbono. Digamos que ele esteja ligado com cloro, e seja ligado com hidrogênio, com metil e com um. Pronto. Muito bem. Então, este carbono tem 4 ligações diferentes. 4 ligantes, não é ligações. 4 ligantes, com 4 caras, mas aqui ele não está ligado num carbono e carbono, aqui sim, mas é o ligante é tudo isso. Então ele está ligado com etil, ligado com metil, ligado com hidrogênio e ligado com cloro. Então este carbono, que tem essas 4 ligações, eu não vejo a importância dele dentro dessa isomeria ótica. Esse carbono que tem essas 4 ligações, ele é chamado de carbono quiral. Muito bem. Então, o que é um carbono que tem 4 ligações? Não, perdão. Que tem 4 ligantes diferentes. Os 4 que estão encostados nele são diferentes. Então, ele é um carbono quiral. E ele que vai definir a existência da quantidade de carbonos quirais em um composto é que vai definir alguns conceitos dentro dessa isomeria ótica. Muito bem, agora nós vamos ver, eu fiz aqui um composto meio louco. Vamos dizer que eu tenho aqui, ó, vamos supor, eu tenho aqui esse vermelhão aqui, é um carbono que está no meio, é similar ao que está aqui. Mas que eu tenho o hidrogênio, cá para baixo aqui, nós vamos colocar dessa maneira. Ó. Tem um hidrogênio, o que eu coloquei lá? Um metil, um etil e um cloro. Então aqui está a ligação, os 4 ligantes do carbono. Muito bem, então vamos ver certinho. Agora eu vou pegar outro que tem a mesma formação. Eu vou colocar os dois juntos assim. Estão vendo os dois juntos? Olha mais para cá. Estão vendo os dois juntos? Ó? Olha a estrutura espacial. É assim que é uma estrutura espacial. O carbono está no meio e ele que está ligando todos os outros ligantes estão nesse carbono do meio. Muito bem. E este aqui, olha bem, se eu colocar os dois juntinhos assim, ó, eles parecem iguais. Lógico que aqui é uma corzinha um pouco diferente da outra, mas assim, um vermelho, um laranja, um rajadinho, um azul e o roxinho em cima. Pronto. Eles parecem que são exatamente iguais, mas se você olhar assim, ó, você vê que tem alguma coisa diferente neles. O que eles têm aqui de diferente, olhando assim? Aqui está o azulzinho embaixo, só que a posição desses dois que estão em cima está trocada. E isso causa diferença no composto, sim. É chamado o efeito do espelho. Então, um é espelho do outro, ó, o efeito mão esquerda e mão direita. Na frente, uma da outra parecem iguais, mas são diferentes. Eles têm formas diferentes. Então, são isso. Este tipo de isomeria aqui é chamado de isomeria ótica. Então, a isomeria ótica é quando faz esse conceito. Muito bem. Sempre que fala de isomeria ótica, fala de um remédio aí dos anos 60, que era dado para enjoo para grávidas, que só estavam com enjoo, né? E chamado talidomida, o nome desse remédio. Então, o que ia acontecer com essa talidomida?
tinha exatamente esse conceito, não se conhecia essa isomeria. A partir desse foi um estudo que foi feito do cientista e ele chegou a essa conclusão que um dos compostos às vezes era um isômero óptico e causou muito problema, muita mulher que tomou, então ele causava mutação, defeito, mutação na formação dos ossos principalmente. Então, dava bastante problema. Os ossos do braço, principalmente, cresciam bem deformados, faziam um braço comprido, um antebraço curtinho, ou às vezes ao contrário, mas normalmente era isso, um braço comprido, um antebraço bem curtinho, ou às vezes inexistente, já a mão. Era bem complicado. Eu conheci 2 pessoas que tiveram esse problema da talidomida. Então, isso era que não se conhecia. Tinha a inversão de um desses aqui, de uma posição, ó, este efeito, o efeito espelho, e isso causava exatamente o problema que deu nesse remédio. E vários outros aconteceram, mas esse foi o caso mais grave. Então, parece que são iguais, tem todos os elementos iguais, todas as colocações deles estão semelhantes, mas a sua estrutura espacial é diferente. Então, a estrutura espacial dele é diferente. Aí vem essa palavra agora, enantiômeros. Então, o que são enantiômeros? São enantiômeros isômeros ópticos. Exatamente o nosso conjuntinho aqui. São isômeros ópticos que têm um efeito espelho, um na frente do outro, eles são iguais. Aí é dito que eles não são sobreponíveis, quer dizer, você coloca um sobre o outro, não fecha. Pode fazer o que você quiser, ó. Você colocar um sobre o outro, eles não vão fechar. Não vão fechar. Quando eu alinho, por exemplo, uma, desalinha as outras duas, ó. Vou alinhar o amarelo, o laranja aqui, desalinhou os outros 2. Vou alinhar o azul, alinhei o azul, desalinho os outros. Então, por isso é não ser sobreponíveis. Então, esse é o nome, enantiômeros, são exatamente isso. Às vezes eu tenho mais situações. E essas situações vão ser, vamos dizer assim, eu tenho esse par de enantiômeros ali. Vai depender da quantidade de carbonos quirais. O que é carbono quiral mesmo? Aquele carbono que tem 4 ligantes, não são ligações, ligantes diferentes. Vamos fazer um resuminho aqui. O carbono se liga A, B, C, D. 4 caras diferentes. Lembrando que se eu tiver assim, ó, CH3 e CH2, CH3 ou outro CH2, CH3, este aqui tem 4, mas aqui está ligado num carbono. Vou até fazer inversão aqui, para não confundir. Este carbono é quiral, porque ele tem 4, o ligante é tudo que está ligado nele, não é só o primeiro, por exemplo, esse aqui está ligado num carbono e está ligado no outro carbono. Esse carbono está ligado num carbono e no outro carbono. Mas esse carbono pertence a este, que é isso mesmo? Um propil. E esse carbono aqui pertence a um metil. Então ele está ligado num metil, num propil, num B aqui, num D que é indefinido diferente dos demais ali. Então entendi. Enantiômeros, então, é cada parzinho desse que faz o espelho, mas você, mesma coisa, o efeito mão direita, mão esquerda, se você quiser colocar uma sobre a outra. Isso é o espelho, mas não são sobreponíveis. Isso aí. Aqui temos 2 exemplos. Vamos ver como se calcula o número de enantiômeros. O número de enantiômeros é calculado assim, 2 elevado a n. Bem fácil, uma continha bem fácil, questãozinha bem fácil de fazer. Então, o que eu tenho que fazer? Quem é o N? O N é igual a o número de carbonos quirais, assimétricos também chamado.
Como assim assimétrico? Aqueles que têm 4 ligantes diferentes. Quirais. Assimétricos. Muito bem. Então vamos começar com esse aqui. Esse aqui tem um carbono simétrico. Assimétrico. Este aqui. Esse aqui está ligado a 3 hidrogênios, então não é assimétrico, né? Muito bem. Então ele está ligado a 4 caras diferentes. Então eu tenho aqui o número de enantiômeros aqui é 2 elevado a 1, 2 enantiômeros. Então vou ter 2. É o caso das nossas bolinhas que a gente viu aí. Vamos ver aquele composto. Este cara aqui está ligado a um hidrogênio, a uma hidroxila, a um cloro, e aqui está ligado a um composto misto, que é, na verdade, já vimos isso, é um sal-organo, né? É um fluoreto, né? Ou fluoretano, então está ligado hidroxila, H, cloro e um fluoretano. E este aqui está ligado ao H, a um flúor, a um metil, e aqui está ligado a um composto misto que tem cloro e tem função de álcool também. Então aqui eu tenho o quê? Este carbono aqui está ligado a 4 carbonos diferentes, e esse também. São 2 carbonos quirais. Então eu vou ter que o número de enantiômeros aqui, 2 elevado a 2. Só colocar o númerozinho lá. Então eu só tenho que identificar o carbono quiral. Então aqui eu vou ter 4 enantiômeros, ou seja, tenho 4 isômeros óticos aí. Conforme a cadeia se ajeita, ela vai dar 4 compostos que têm a mesma formação, mas são compostos distintos. E a mistura de 2 deles aí se chama mistura racêmica, que nós vamos dar uma olhadinha e fazer uma pesquisa. Ok?